Fachada do STF, imagem duplicada descortina-se para as laterais. Imagem interna do plenário vazio em letras brancas direto do plenário. Estamos de volta com o Direto do Plenário e já William Galvão, acompanhando apresentador. imagens ao vivo da sessão desta quinta-feira aqui do Supremo Tribunal Federal, que você acompanha pela TV Justiça. Na imagem aberta, a chegada dos ministros. Ministros se posicionam em seus devidos lugares. Boa tarde, Cássio. Boa tarde, podemos nos sentar. Obrigada. Todos de pé agora tomam assento. Abre a sessão, ao centro da mesa, em formato da letra U invertida, a excelentíssima ministra, presidente da Suprema Corte. Ministra Rosa Weber. Declaro aberta essa 35ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, de 10 de novembro de 2022. Saúdo os meus queridos colegas, tanto os que estão aqui presencialmente... Ministra, olha para os lados e cumprimenta os pares. Presencialmente, e eu cito porque nem todos têm o privilégio que eu tenho de vê-los. Ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Luiz Fux, ministro Cássio Nunes Marques. Saúdo também a senhora vice-procuradora. Na imagem, mulher branca, cabelos loiros, curtos, acima dos ombros, usa óculos de grau. Procuradora-geral. Usa uma toga preta sobre os ombros. Doutora Lindora Araújo, senhores e as senhoras advogados, todos os presentes, e uma saudação muito especial aos estudantes de Direito. À sua direita, a presença do Ministério Público. Universidade Católica. Na imagem, de parte Minas da plateia. Gerais, Belo Horizonte, algumas poltronas todos da nossa vazias. querida ministra Carmen Lúcia, e o Centro Universitário UniLS, também daqui de Brasília, Distrito Federal. Sejam todos muito bem-vindos. Passo a palavra à senhora secretária. Em lista dinâmica, plateia parcialmente cheia. Ata da 32ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada Na imagem, em 9 de pé, novembro à esquerda da excelentíssima 2022. ministra presidente, Presidência da senhora quem ministra fala é Rosa Carmen Weber, Lília Oliveira de presentes Souza, à sessão, assessora-chefe senhores do plenário. ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Ao fundo, parede de Carmen mármore Lúcia, claro. Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Ausente, justificadamente, Na imagem, mulher o de senhor pele ministro branca, Roberto cabelos Barroso. aloirados, Procurador-Geral da iluminados, República, doutor longos, Antônio Augusto ondulados Brandão de abaixo Arras. dos ombros. Abriu-se a sessão às 14h30, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Consulto os eminentes pares sobre eventual retificação ou complementação a ser feita na ata. Nada havendo, declaro-a aprovada. Apregou para continuidade de julgamento a ação penal. Ministra Rosa Weber lê alguns 864. papéis. Essa ação penal vincula-se à nossa ODS 16, faz justiça e instituições eficazes. Autor, o Ministério Público Federal. Na pauta, a ação penal Silas 864, Procuradoria-Geral da República contra deputado Silas Câmara. Na última sessão, deixamos registrado que após o Ministros voto julgam do ação ministro contra o Roberto deputado Barroso, Silas Câmara por que suposto julgava desvio de recursos parcialmente públicos procedente destinados à a contratação de pretensão assessoria punitiva estatal parlamentar. para condenar Silas Câmara nas penas cominadas no artigo 312, caput, parte final do Código Penal, por diversas vezes, em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução, nos termos do artigo 71 do Código Penal, com outros comandos. O julgamento, no final, foi suspenso e hoje daremos continuidade com o voto do eminente ministro Luiz Edson Fachin, revisor, que está com a palavra. Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, que preside este Supremo Tribunal Federal. Cumprimento Sua Excelência, a eminente ministra Carmen Lúcia, os eminentes Em imagem aberta, ministros em plenário, ao fundo, parte da plateia. Quem vota é o excelentíssimo ministro Edson Fachin. Os senhores advogados que se fazem aqui presentes, advogados, bem como os estudantes e as estudantes que acompanham essa sessão e os servidores desse tribunal, na pessoa da senhora secretária, doutora Carmen Lília.
Ministros julgam ação contra o deputado Silas Câmara por suposto desvio de recursos públicos destinados à contratação de assessoria parlamentar. Trazer a colação, Ação penal 864, PGR contra deputado Silas Câmara. Submetida a desate nesta ação penal 864. Como Sua Excelência indicou, esse era um feito inicialmente posto no plenário virtual, no qual ele, como relator, houvera votado e eu, como revisor, tendo em vista que, como foi acontecer o revisor, e nessa condição eu havia liberado o feito para a pauta, proferimos votos no plenário virtual, quando houve pedido de destaque, deslocando para este plenário físico presencial, pelo que tivemos aqui a oportunidade de aurir tanto a sustentação do Ministério Público quanto a sempre bem-vinda defesa técnica, escrutinando as razões que entendeu oportuno trazer à colação. Como trata-se de um julgamento suspenso, já nesta fase, após o voto do relator, como revisor, nada obstante, já houvera manifestado concordância com o relatório, faço uma singela rememoração dos fatos desta ação penal que foi ajuizada em face do deputado federal Silas Câmara e Raimundo da Silva Gomes pela suposta prática do crime de peculato em continuidade delitiva, ou seja, a imputação leva em conta o disposto no parágrafo 1º do artigo 312, combinado com o artigo 71, todos do Código Penal. A Procuradoria-Geral da República sustenta na denúncia, numa breve síntese, que o parlamentar acusado, com auxílio de Raimundo da Silva Gomes, desviou no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2001, em proveito próprio, recursos públicos destinados à contratação de secretários parlamentares. Segundo a acusação do Ministério Público, o parlamentar recebia parte ou a totalidade, a depender do caso, da remuneração de seus secretários, sendo que Raimundo da Silva Gomes era encarregado de recolher os valores para posterior repasse a Silas Câmara. O Ministério Público aduz também que ao menos 3 pessoas foram nomeadas para cargos comissionados no gabinete do deputado, sem que exercessem quaisquer atividades relacionadas com assessoramento particular. Também é possível colher da peça acusatória que, segundo o Ministério Público, 2 secretários parlamentares do réu, do deputado federal, acumulavam ilicitamente outros cargos na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Essa denúncia, em 2 de dezembro de 2010, portanto, 12 anos faz, a denúncia, 12 anos atrás, foi integralmente recebida por este plenário do Supremo Tribunal Federal. O ministro relator determinou, após a apreciação da denúncia, que foi recebida integralmente, o desmembramento da ação penal, permanecendo a competência desse tribunal tão somente em relação ao senhor deputado federal. A instrução criminal foi levada a efeito, inquiridas as testemunhas arroladas e o réu, em seu interrogatório, negou a prática dos crimes que lhe foram imputados. Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação de Silas Câmara, deputado federal, nos termos da denúncia, bem assim ao pagamento de danos morais. A defesa do parlamentar, por sua vez, também no âmbito das alegações finais, sustentou a existência preliminarmente de algumas nulidades, especialmente das seguintes. Primeira, usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal ao argumento de que as investigações teriam sido iniciadas pela Polícia Federal e sob supervisão de juiz de primeira instância. E, em segundo, a ausência de exame de corpo de delito.
essas duas preliminares foram reaviventadas por ocasião da sustentação oral, com ênfase especialmente na primeira, à luz da sustentação que todos nós aqui tivemos a oportunidade de acompanhar, feita de modo escorreito pela defesa técnica. E quanto ao mérito, a defesa do réu sustentou em síntese, e aqui faço uma breve síntese apenas para adentrar ao voto, primeiro, que toda a versão acusatória é fruto de fantasiosas acusações construídas por desafetos políticos e pelo ex-chefe da representação política do parlamentar. Segundo, na instrução processual, nada restou provado para demonstrar a tese acusatória, tanto que a Procuradoria-Geral da República, nas alegações finais apresentadas, e é o que sustentou a defesa, apenas repetiu os termos da denúncia. E, em terceiro lugar, ao contrário do que descrito na denúncia, a prova testemunhal colhida durante a instrução judicial demonstrou a inexistência da contratação de funcionários fantasmas pelo acusado. Quarto, todos os secretários parlamentares contratados atendiam aos critérios para a nomeação ao cargo e exerciam as atividades típicas da função. Quinto, é inverídica a tese acusatória de que os secretários parlamentares devolviam parte de seu salário para o deputado federal, aqui réu, pois toda a prova produzida sobre o crivo do contraditório, especialmente os depoimentos desses secretários, revelam que não havia tal prática. Sexto, sustenta a defesa, a mera existência de transferências pontuais entre o acusado e alguns de seus secretários, bem assim o fato de que parte significativa desses secretários parlamentares terem o hábito de sacar seus vencimentos em espécie. Na pauta, ação penal 864, Ministério Público Federal contra Silas Câmara. Aprovação da acusação por quanto ausentes quaisquer outras provas de corroboração. Em sétimo e penúltimo argumento, a conduta imputada na denúncia seria atípica. Portanto, suscita-se aqui a atipicidade, uma vez que não estaria configurado o peculato na hipótese de desvio de mão de obra pública na realização de atividades de interesse parlamentar, simultaneamente ao desempenho da função pública. E aqui a defesa faz referência ao que entende ser precedentes desse tribunal em situações análogas. E, por derradeiro, não houve lesão ao patrimônio público e, sem o correspondente prejuízo ao erário, não há que se falar no crime de peculato em quaisquer de suas modalidades. Com base nesses argumentos, que obviamente são desenvolvidos com maior elasticidade nos autos e foram retomados na sustentação oral da defesa, mas aqui faço uma breve síntese, a defesa requereu a absolvição do réu por não haver prova da existência do fato na denúncia, nos termos do artigo 376, inciso 2 do Código de Processo Penal, ou, alternativamente, que seja reconhecida a atipicidade da conduta e pleiteia, subsidiariamente, a absolvição por não existir prova suficiente para a condenação com base no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. Como disse, estamos diante de uma denúncia que foi recebida em 2 de dezembro de 2010, praticamente há 12 anos atrás. Vieram meus autos conclusos há mais de 2 anos atrás, em 27/10/2020. E, feita a conclusão, examinei a matéria e liberei os autos à fixação da data para julgamento. Então, esse é um breve resumo, senhora presidente, apenas para posicionar o que já houvera sido explicitado. Sua Excelência, o relator, incluiu em plenário virtual, lançou o voto, e eu também lancei o voto, portanto, que já é conhecido tanto da acusação quanto da defesa, e houve, então, o pedido de destaque de Sua Excelência, o eminente ministro Nunes Marques. Pois bem,
Dito isso, o voto que trago a este plenário físico presencial, e aproveitando o lapso temporal entre o plenário virtual e o plenário físico, revisitei a matéria, mas, nada obstante, mantive, com toda a vênia das compreensões em sentido contrário, a compreensão que eu já houvera externado no plenário virtual, quer quanto às preliminares, quer quanto ao mérito. Ou seja, a alegada nulidade por usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, entendo que a posterior sujeição dos atos praticados, como ocorreu com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, suplanta a alegação de nulidade que foi trazida à colação. É preciso registrar, sem dúvida, que há este argumento da reserva de jurisdição em relação a algumas oitivas e juntadas de documento. Portanto, trata-se isso de um fato que está nos autos. Apenas num juízo de valor sobre esta realidade, eu estou adotando a orientação que esse tribunal já emanou, inclusive num recurso em habeas corpus de minha relatoria, quando integrava, então, a primeira turma, o RHC 116.164, aonde ali, em 2 de setembro de 2016, aquele órgão fracionário estabeleceu que a competência por prerrogativa para a supervisão da investigação não confere ao Estado juiz atribuição para impulsionar a persecução penal, resguardando-se na substância as funções típicas dos atores processuais. Assim, assegurando-se o controle judicial posterior, não são ilícitas as provas cuja produção independe da autorização judicial. É uma situação análoga, mas quantum satis, eu trago a colação e, ao lado, um julgamento que já é, portanto, similar, não apenas análogo, que foi proferido agora já pela segunda turma, na relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, julgamento de 10 de março de 2015, no inquérito 2952, aonde Sua Excelência, e de consequência a segunda turma, assentou o seguinte: inquérito instaurado contra a autoridade com prerrogativa de foro, sem observância da competência de supervisão judicial, salvo casos em que haja fundadas razões em desvio de finalidade, não são ilícitas as provas que independem de autorização judicial para a respectiva produção. Portanto, situação que bem se aproxima do que estamos a tratar, e também anoto que entendo pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a existência de irregularidades na fase de inquérito, em regra, não enseja a nulidade da ação penal. Cito da lavra de nosso sempre decano, eminente ministro Celso de Mello, o habeas corpus 73.271, nesta direção, o habeas corpus 169.348, da relatoria do eminente ministro Marco Aurélio, da relatoria de Vossa Excelência, a ministra Rosa Weber, julgado perante a primeira turma, o recurso em habeas corpus 143997, e também da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, julgamento de 7 de maio de 2018, perante a primeira turma, que vai na direção do voto que Sua Excelência vem de proferir agora no plenário, e neste caso dele estou a mencionar o recurso em habeas corpus 151.141. Por isso, e por outros argumentos mais elasticidos nessa declaração de voto, que vou juntar aos autos, com outros precedentes, também da eminente ministra Carmen Lúcia, no habeas corpus 116.442, eu estou, tal como Sua Excelência o relator, rejeitando esta primeira preliminar. A segunda preliminar suscitada diz respeito à ausência de realização do exame
de corpo de delito. E aqui eu estou a dizer que, com efeito, o crime investigado e que resultou na denúncia oferecida nestes autos refere-se ao delito de peculato por meio da subtração de dinheiro público destinado à remuneração dos secretários ou de secretários parlamentares. E, nesta circunstância, aqui há um conjunto de argumentos que se reportam também, à luz da síntese defensiva que antes fiz, aos relatórios de análise 43/2008 e 104/2015, que teriam sido produzidos unilateralmente pela parte acusadora e que seria, no caso, indispensável para se ter a prova da materialidade delitiva, que perícia mesmo fosse realizada nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 159 do Código de Processo Penal. Eu entendo que, tal como Sua Excelência o relator, esses relatórios não se confundem com prova pericial, de modo que são inaplicáveis à espécie às disposições suscitadas, nomeadamente dos artigos 158 seguintes do Código de Processo Penal. Trato aqui da teoria e da prática da produção da prova pericial e afasto esta caracterização em relação aos relatórios de análise, assentando que a materialidade delitiva pode ser provada também por documentos que sejam carreados aos autos. Não há rigorosamente necessidade de opinião técnica especializada. Esses relatórios tratam de documentos produzidos, sim, pela acusação, a partir da análise da movimentação financeira obtida pelo afastamento do sigilo bancário, que foi deferido judicialmente. A contrariedade, o que nele se contém por parte da defesa, poderia ser exposta sem necessidade de socorro ao conhecimento técnico especializado de prova pericial, inclusive com documento similar. Por isso, também estou afastando esta preliminar e acompanhando Sua Excelência o ministro Luiz Roberto Barroso na rejeição desta segunda preliminar. No que tange ao mérito, senhora presidente e eminentes pares, a conclusão que cheguei é que está comprovada, acima de qualquer dúvida razoável, a circunstância de ter o réu agido ilicitamente para receber em seu benefício próprio considerável parcela da remuneração de seus secretários parlamentares no período compreendido entre janeiro de 2000 a dezembro de 2001. Consta dos autos que as investigações foram iniciadas a partir de notícia-crimes apresentadas pelo então deputado estadual Eliude Bacelar de Oliveira, no sentido de que havia fortes indícios de que Silas Câmara subtraía para si parte da remuneração percebida por funcionários do seu gabinete parlamentar. Na pautação penal 864, MPF contra Silas Câmara. Quem vota é o excelentíssimo ministro Luiz Edson Fachin. Da Silva Gomes, que em depoimento prestado perante a Polícia Federal, confessou ter auxiliado o deputado Silas Câmara na arrecadação de valores que os secretários parlamentares eram obrigados a repassar ao réu. E aqui reproduzo as declarações, deixando registrado por evidente e por imprescindível fidelidade pessoal, que são declarações prestadas na fase de inquérito. Também em depoimento prestado perante a autoridade policial, Auriberto Guedes Lima confirmou as denúncias realizadas por Eliude Bacelar de Oliveira e as declarações de Raimundo da Silva Gomes. E aqui reproduzo esse depoimento de Auriberto Guedes Lima, que também foi perante a autoridade policial. E quanto a esse aspecto que foi escrutinado pela defesa, estou a dizer que, apesar das declarações uníssonas na fase de investigação, quando ouvidos em juízo, tanto Auriberto quanto Eliude Bacelar
sem qualquer explicação convincente, mudaram radicalmente suas declarações prestadas na fase de inquérito e negaram conhecer qualquer prática ilícita do deputado federal Silas Câmara quanto à apropriação de parte ou da totalidade da remuneração de secretários parlamentares. No mesmo sentido, foram as declarações das testemunhas arroladas pela defesa, que, em geral, negaram os fatos descritos na denúncia e afirmaram não terem repassado parte de suas remunerações para o parlamentar, e aqui cito todas as páginas respectivas dos autos. Todavia, como bem destaca o eminente ministro relator em seu voto, abro aspas, é muito comum nesse tipo de delito que os envolvidos, mesmo após um desentendimento em que um deles decidiu expor publicamente as ilicitudes praticadas, ajustem posteriormente suas versões para sua própria proteção contra a persecução penal. É necessário verificar, assim, se as demais provas existentes nos autos respaldam as alegações constantes dos depoimentos inicialmente prestados, fecho aspas, da citação do voto do ministro Barroso. Digo, então, que, nesse sentido, em meu modo de ver, a análise das demais provas existentes nos autos, sobretudo aquelas decorrentes do afastamento do sigilo bancário, mais as informações prestadas pela Câmara dos Deputados, mais as informações prestadas pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, e mais ainda o depoimento em juízo da testemunha Mauro Sérgio de Almeida Fatureto, em meu modo de ver, são suficientes para comprovar a acusação formulada e corroborar as declarações inicialmente prestadas por Raimundo da Silva Gomes, no sentido de que parte dos valores destinados ao pagamento de secretários parlamentares foram repassados ao réu diretamente e utilizados para pagamento de suas despesas pessoais. Aqui menciono, e não vou me deter, inúmeros trechos do relatório de análise 43/2008, que demonstra no período investigado a intensa movimentação de valores realizada, essa movimentação, por Raimundo da Silva Gomes, em montantes bem superiores àqueles recebidos a título de remuneração na Câmara dos Deputados. E deixo esse detalhamento na declaração de voto, até porque já foram referidos por Sua Excelência ao eminente ministro relator. Ademais disso, o relatório de análise 43/2008 faz nele constar que as remunerações recebidas da Câmara dos Deputados por José Francisco foram retiradas praticamente em suas totalidades no mesmo dia do depósito do salário, nos dias seguintes. Bem assim, foram feitas transferências diretas para as contas correntes do deputado Silas Câmara e do secretário parlamentar Mauro Sérgio Almeida Fatureto. E aí reproduzo também inúmeros trechos deste relatório. Ademais, as informações prestadas pela Câmara dos Deputados e pela Assembleia Legislativa do Amazonas demonstram que José Francisco, lotado à época no gabinete do deputado federal Silas Câmara, exerceu de maneira ilegal, concomitantemente, cargos em ambas as casas legislativas, o que reforça a tese acusatória de que esse secretário repassava praticamente a totalidade de sua remuneração ao réu. E ainda destaco, senhora presidente, eminentes pares, o depoimento prestado em juízo por Mário Sérgio Almeida Fatureto, testemunha, aliás, arrolada pela defesa, que admitiu ter recebido quantias de outros secretários parlamentares em sua conta corrente para custear despesas pessoais do réu. Isso está nos autos, as folhas 3.148 e 3.149. Disse ele: era comum mensalmente, como eu era secretário parlamentar dele aqui, eu recebia recursos para custear as despesas da família dele aqui.
Logo que o parlamentar ocupou o gabinete e começou a desenvolver suas atividades parlamentares, ele me transferiu a incumbência de pagar as mensalidades dos colégios das filhas. Ele tinha financiamentos de veículo, eu pagava todo mês. Essas despesas normais dele e da família. Então, especificamente, eu não me recordo, quando ele diz eu não me recordo, a pergunta que foi feita era a seguinte: aqui também consta que em sua conta foram depositados, isso em setembro de 2000, R$11.000 vindo do secretário parlamentar que atuava em Manaus, Raimundo da Silva Gomes, que era conhecido como Almeida. O senhor se recorda do que tratava isso? Ao responder essa pergunta, então, além do trecho que eu já citei, ele diz: então, especificamente, eu não me recordo, mas como era uma rotina, com certeza, isso também foi para custear esse tipo de despesa. Uma nova pergunta feita em audiência, também foram encontrados R$1.000 repassados da conta do secretário parlamentar Francisco Pereira Filho para sua conta. Isso se explica da mesma forma por essa rotina? Responde a testemunha. Creio que sim, creio que também foi em função de custear as despesas aqui em Brasília, e fecho a citação. Portanto, em relação ao secretário Mauro Sérgio, cabe destacar que, além de receber valores de outros secretários parlamentares para pagamento de despesas pessoais do réu, também efetuou algumas transferências diretamente ao parlamentar, como lançado no já mencionado relatório de análise 043/2008. Consta ainda dos autos que Jô Carneiro da Rocha Menezes também efetuou transferência de valores para Mauro Sérgio, poucos dias após ter recebido sua remuneração. E, ademais, a mesma forma de movimentação financeira de outros secretários parlamentares de Silas Câmaras, ou seja, saques imediatos de grande parte dos salários logo após o seu recebimento. Também se observa quanto a Jô Carneiro, além de pagamentos de diversas faturas de telefonia celular, com valores que consumiu quase a integralidade de sua remuneração. Portanto, também entendo que há o mesmo modus operandi adotado pelo réu para receber parcela de remuneração do secretário parlamentar Marcelo Amorim. Esse também exercia concomitantemente outro cargo na Assembleia Legislativa do Amazonas. Esse secretário sacava praticamente a totalidade das remunerações pagas pela Câmara dos Deputados nos dias subsequentes. Ministros julgam ação contra o deputado Silas Câmaras por suposto desvio de recursos públicos destinado à contratação de assessoria parlamentar. Ação Penal 864 MPF contra Silas Câmara. E 104/2015. Também nos autos foi possível identificar, pelo afastamento de sigilo bancário, situações similares quanto aos secretários parlamentares Maria Gorete Aguiar Gomes, Sérgio Câmara Lima, Fábio Pereira da Silva, Carla Beatriz Félix Ferreira, Mara Lúcia Almeida Fatureto, Fabiola Lobato Vieira, Roberto Souza da Silva, Vera Helena Almeida Fatureto, Wagner de Wilton Morgado Júnior, Emiliana Carneiro da Rocha Menezes, Isângela Marques de Matos e Kelly Albuquerque da Silva, que também recebiam suas remunerações da Câmara dos Deputados e sacavam em seguida praticamente a sua totalidade. Cito a propósito no voto, senhora presidente, o relatório de análise, especificamente tocante a Fabiola Lobato Vieira, que dá detalhes desse modus operandi, enfim, todos os elementos que deixo na declaração de voto. Eis que eu estou subscrevendo, portanto, a compreensão de Sua Excelência o relator, e diante desse acervo probatório, que considero robusto, a condenação do réu é medida que se impõe. Com toda a vênia, entendo não prosperar as teses suscitadas pela ilustrada defesa.
apesar de ter juntado aos autos, ou seja, mesmo tendo juntado aos autos, no exercício do seu munus, algumas declarações escritas de secretários parlamentares, no sentido de que os valores depositados ou transferidos ao parlamentar fossem para pagamentos de empréstimos pessoais antes realizados, com toda a vênia, não restou demonstrada a existência de qualquer contrato, remessa ou transferência de dinheiro realizada em momento anterior do deputado para os respectivos secretários. O que consta dos autos são apenas os créditos na conta do parlamentar, sem qualquer vinculação a algum negócio jurídico anterior. Da mesma forma, e com todo o respeito, também entendo insubsistente a justificativa apresentada pelo réu de que os inúmeros depósitos não identificados recebidos em suas contas correntes seriam pagamentos de aluguéis em salas comerciais de sua propriedade. Para justificar essa tese, a defesa juntou apenas a declaração por escrito de Joaquim Caetano Fernandes, de que seria o responsável pelo recebimento de valores de aluguel de imóvel para o deputado federal Silas Câmara. Bem assim, outra declaração assinada por Raimundo Nonato de Oliveira, afirmando que seria o suposto locador do imóvel. Entendo, todavia, que o réu não se desincumbiu de provar o alegado, sendo insuficiente tais declarações produzidas justamente no fim da ação penal, sem que tais pessoas tenham sido sequer arroladas como testemunhas, bem assim por essas declarações estarem desacompanhadas de qualquer outra prova, como declaração de imposto de renda, contrato de locação, contrato de recebimento de aluguel pelo corretor de imóveis, não se revelando crível essa versão defensiva diante de todo o acervo probatório dos autos. Ademais, impende destacar o fato do réu ter sido absolvido em sede de apelação pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região em ação civil pública por improbidade administrativa, como foi ocorrer na compreensão deste tribunal, que entendo majoritária. A absolvição, portanto, em ação civil pública não importa necessariamente no afastamento da responsabilização penal, tendo em vista a independência das respectivas esferas, e cito diversos precedentes: ação penal 568 da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, recurso extraordinário 1244153 da relatoria do eminente ministro Ricardo Lewandowski, e também o habeas corpus 147576 da relatoria do eminente ministro Luiz Fux e o inquérito 3644 da relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia. Por isso, senhora presidente e eminentes pares, entendo marchar, portanto, no caminho do voto de Sua Excelência, o relator, e entendo que, tal como Sua Excelência, que as provas constantes dos autos caracterizam a prática do crime de peculato, tendo em vista que o parlamentar possuía a disponibilidade jurídica de verba pública destinada ao pagamento da remuneração de secretários parlamentares por ele indicados, e, desse modo, efetuava a indicação das pessoas previamente escolhidas, tomando para si, por meio de depósitos ou transferências para sua conta corrente, quase a totalidade das quantias destinadas pela Câmara dos Deputados ao pagamento dos servidores do gabinete. Por isso, nesta linha, eu estou a citar o inquérito 2005 da relatoria do eminente ministro Joaquim Barbosa, e foi por este caminho que também relatei a ação penal 1030 perante a segunda turma, lá julgada em 22 de outubro de 2019, em situação análoga, que se imputava aos réus daquela ação penal o cometimento do crime antecedente de peculato, mediante a apropriação de 80% da remuneração de secretários parlamentares. E aqui cito da apreciação daquela ação penal judiciosos trechos do voto
proferido pelo eminente ministro Celso de Mello, que, sendo eu o relator, atuava Sua Excelência como revisor, e reproduzo na declaração de voto, bem como julgamento de casos outros nesta mesma linha, como no inquérito 1926, da relatoria da eminente ministra Ellen Grace, e também no inquérito 2449, da relatoria do eminente ministro Aires Brito. Portanto, a ocorrência de peculato, uma vez que a autoridade pública indica ou nomeia o assessor para que sua remuneração seja paga pelos cofres públicos, contudo, da destinação diversa a essa verba pública, com a remuneração do servidor para prestar serviços exclusivamente particulares. Por isso, nesta medida que entendo presente o delito do artigo 312 do Código Penal, quando o dinheiro público é usado para pagar salário de funcionário particular, e não quando o servidor é usado eventualmente em atividade privada. Portanto, é uma situação diversa que já foi apreciada em outros casos, como no inquérito 3776, aliás, da relatoria de Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, onde bem se fez essa diferença entre usar funcionário público em atividade privada e usar a administração pública para pagar salário de empregado particular, o que configura hipótese de peculato. Por isso, neste caso, entendo com essa diferenciação que o deputado federal agiu ilicitamente para receber em proveito próprio valores destinados ao pagamento da remuneração dos seus secretários parlamentares no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2001. Nada obstante, e vou apenas fazer uma síntese disso, nada obstante, no que diz respeito à imputação da utilização da administração pública para pagamento de salários de empregados particulares, tal como Sua Excelência o relator, aqui estou a refutar esta parte da denúncia e absolvendo o réu em relação a essa específica parte, aplicando-se aqui o brocardo do indúbio pro réu. Por isso, acompanho integralmente o eminente ministro relator, no que diz respeito, portanto, à modalidade de peculato ou desvio, acompanho integralmente Sua Excelência, o ministro relator, para julgar parcialmente procedente a ação penal e condenar o deputado Silas Câmara pela prática do crime de peculato, em razão de entender provado que, valendo sua condição de agente público, agiu ilicitamente para receber em proveito próprio valores destinados à remuneração, ao pagamento de remuneração de secretários parlamentares no período mencionado. Como se vê, Sua Excelência, o relator adiantou o voto contra a dosimetria e Sua Excelência propôs uma pena base acima do mínimo legal, ou seja, 4 anos e 6 meses de reclusão. Também eu entendo que as circunstâncias desfavoráveis consideradas que estão em torno do delito, cuja tipificação parece-me inquestionável, indicam precisamente para esse quantitativo de pena, tal como apresenta Sua Excelência, o relator, no voto já proferido. Por isso, estou de acordo com o acréscimo de 1/6 decorrente da continuidade delitiva verificada, resultando uma pena final de 5 anos e 3 meses de reclusão e 123 dias multa, com valor de a multa fixado em 5 salários mínimos vigente à época dos fatos corrigidos monetariamente e acompanho também no regime que Sua Excelência propõe. Por isso, senhora presidente, colhendo, portanto, integralmente o voto que foi proferido por Sua Excelência, é assim que voto com a condenação e demais aspectos corolários da respectiva condenação. É o voto. Ministro José Edson Fachin, que acompanha o voto do relator, e colhe agora o voto do ministro Nunes Marques, que apresentou destaque no plenário virtual. Está com a palavra, ministro Cássio. Senhora presidente, ministra Rosa Weber, senhora ministra
Carmen Lúcia, senhores ministros, senhora vice-procuradora-geral da República, senhora secretária da Seção, senhores advogados, boa tarde a todos. Senhora presidente, passo a análise das questões essenciais ao julgamento da presente lide. Da incompetência do juízo de primeiro grau, nulidade das provas colhidas na fase inquisitorial. Em apertada síntese, o acusado, em suas alegações finais, sustenta que a presente ação penal teve início com a representação oferecida por Eliúde Bacelar de Oliveira, então deputado do Estado do Amazonas, que mesmo ciente de se tratar o ora acusado de representado à época, com foro por prerrogativa de função nesta corte, requisitou a instauração de inquérito junto à Superintendência Regional da Polícia Federal naquele estado, ao arrepio do disposto no artigo 53, parágrafo 1º da Constituição Federal, em manifesto constrangimento ilegal. Por portaria expedida em 19 de junho de 2001, o inquérito policial foi instaurado para, considerando o teor do ofício 89/2001, protocolo 08240-005310-2001-99, que encaminhou a representação número 11300000488-2001-51 PR Amazonas, que trata de atos de improbidade em tese praticados pelo deputado federal Silas Câmara, teria nomeado funcionários para trabalhar em seu gabinete e exigido para si parte significativa da remuneração percebida por esses servidores. Folha 2. Na ocasião, foram ouvidas as testemunhas Raimundo da Silva Gomes, folha 61, Auriberto Guedes Lima, folha 62, Roberto Souza da Silva, folha 84, Marcelo Amorim dos Santos, folha 103 e 104, e Maria Gorete Aguiar, folha 105 e 106. Com vista dos autos do procurador da República, Felipe Bretanha Souza, em 2 de julho de 2002, alertando ao juízo federal da 4ª Vara da Seção Judiciária em Manaus, Amazonas, para o fato de que, abro aspas, o presente inquérito não deveria ter sido aberto por requisição de procurador da República e nem deveria tratar perante a Justiça Federal de primeira instância, fecho aspas. Requeriu a remessa do feito ao Supremo Tribunal Federal, folha 173, o que foi deferido por decisão de folha 178 e 179, em 14 de junho de 2002. Em 8 de julho de 2003, o ministro Marco Aurélio recebeu os autos deste inquérito sob o número 2005-2 Amazonas e determinou a sua remessa à presidência desta corte para se verificar a necessidade de redistribuição ao eminente relator do inquérito 1695, relator ministro Joaquim Barbosa, distribuído em 14 de dezembro de 2000, o que restou acolhido por decisão de folha 102. Isso em 1º de agosto de 2003. O ministro Joaquim Barbosa, em despacho de 15 de agosto de 2003, determinou o apensamento do inquérito 2005-2 Amazonas ao de número 1695, sob o fundamento de que, abro aspas, ambos tratam da investigação baseada inicialmente sobre os mesmos fatos, de possível responsabilidade criminal do deputado federal Silas Câmara, fecho aspas, deferiu o pedido formulado pelo delegado de Polícia Federal e decretou o segredo de justiça dos autos. Posteriormente, por decisão de folhas 212 e 214, em 24 de abril de 2006, o ministro relator determinou a remessa dos autos do inquérito 2005 ao juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Amazonas, nos seguintes termos. Por videoconferência, quem vota é o excelentíssimo ministro Nunes Marques. Para apuração da prática em tese de atos de improbidade administrativa pelo deputado federal Silas Câmara, conforme pronunciamento de folhas 54. Nos termos da manifestação... Na imagem ao fundo, o prédio do Supremo Tribunal Federal. Céu azul com nuvens parciais. A suposta prática dos delitos de falsificação de documento e de uso de documento falso, bem como do crime previsto no artigo 4º, Decreto-Lei 368 de 68, pelo mesmo parlamentar. No decorrer do inquérito 2005, o órgão ministerial atuante junto ao juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas manifestou-se pela remessa dos autos a este tribunal nos seguintes termos. Trata-se de notícia crimes em face de o senhor deputado federal Silas Câmara, por concussão, oferecida pelo senhor deputado estadual Eliúde Bacelar de Oliveira, folhas 5 a 10. Foi requisitada a abertura do presente inquérito policial federal pelo doutor Procurador da República, a quem a notícia crimes foi encaminhada. A autoridade policial representa pela tramitação do mesmo em segredo de justiça face à notoriedade dos envolvidos. Vieram os autos ao MPF. Em caso,
O investigado é deputado federal gozando de prerrogativa de foro perante o egrégio Supremo Tribunal Federal. O presente inquérito não deveria ter sido aberto por requisição de procurador da República e nem deveria tramitar perante a Justiça Federal de primeira instância, pela remessa dos autos ao Tribunal Federal para que, ouvido o doutor Procurador-Geral da República, decida-se no interesse da Justiça. Como se nota tal parecer, deu nova classificação ao tipo imputado ao deputado sob investigação, a qual, por envolver infração penal comum, trouxe os autos a este tribunal. Ocorre que o então Procurador-Geral da República proferiu o seguinte parecer, folhas 244 a 247 nos autos do inquérito 1695. Trata-se de inquérito policial, folha 2, instaurado para apurar, em tese, atos de improbidade praticados pelo senhor Silas Câmara, titulado mandato de deputado federal. Noticia-se que o deputado federal teria nomeado funcionários para trabalhar em seu gabinete e exigido para si parte significativa da remuneração percebida por esses servidores. As folhas 188 e 191, o Parquet Federal entende que a conduta sob análise caracterizaria o crime de concussão. Após, manifesta-se pelo apensamento deste apuratório, o inquérito 2005, ao inquérito 16951, para que a autoridade policial que preside aquele inquérito possa utilizar as informações aqui constantes para instruir aquela investigação. Outro sim opina pela decretação de segredo de justiça dos autos em razão de informações nele contidas, entendendo tal medida aos autos do inquérito 1695. O inquérito 2005 investiga a suposta prática de desvio de verbas públicas pelo deputado federal liberadas para pagamento de funcionários em seu gabinete parlamentar, consubstanciada na exigência do repasse de parte da remuneração percebida pelos funcionários ali lotados. Como se vê, o deputado federal, com essa conduta, praticou ato de improbidade administrativa e não crime de concussão. É fato que o crime de concussão exige a vantagem devida, mas para sua caracterização é necessário que a vítima, temendo alguma represália, ceda a esta exigência. Essa exigência carrega certamente uma ameaça. A vítima é constrangida a conceder uma vantagem indevida por temor, o que, diante dos fatos aqui narrados, não se verifica ter ocorrido. Mostra-se dessa forma acertada a decisão do ilustre colega ao reconhecer em seu despacho de folha 54 a prática de atos de improbidade. Opinou assim pela devolução dos autos à primeira instância, tendo em vista a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do artigo 84 do Código de Processo Penal, é o relatório decido. Os atos atribuídos ao deputado federal na notícia crimes de folhas 5 a 10, realmente subsumem-se à Lei 8.429 de 92 e não ao artigo 316 do Código Penal. Não se nota ali a realização de uma ameaça contra as pessoas envolvidas, mas sim a suposta utilização das mesmas para desvio de verba pública. Tais pessoas, aparentemente, sequer tinham controle do numerário em tese desviado, que supostamente era por elas repassado ao parlamentar com alguma vantagem. Assim, uma vez que foi declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 84 do Código de Processo Penal, em controle concentrado, cessou a competência dessa Corte para presidir a apuração dos fatos e julgar a ação a ser eventualmente proposta. Deste modo, remetam-se os autos do inquérito 2005 ao juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Amazonas, perante o qual tramitava originariamente. Fecho aspas, volto eu. Como se vê, o inquérito foi instaurado para apurar, em princípio, a prática de improbidade administrativa e, posteriormente, foi remetido a esta Corte para investigar o crime de concussão. Este último expressamente afastado pelo eminente ministro Joaquim Barbosa, relator à época que determinou o retorno dos autos à primeira instância por entender não configurado o delito de concussão, restando somente a improbidade administrativa. No juízo primeiro, o Ministério Público Federal requeriu a devolução dos autos do inquérito para este Supremo Tribunal Federal, em manifestação apresentada nos seguintes termos, abro aspas. Ministros julgam ação contra o deputado Silas Câmara por suposto desvio de recursos públicos destinados à contratação de assessoria parlamentar. Ação penal 864, MPF, contra Silas Câmara. Quem vota é o excelentíssimo ministro Nunes Marques, por videoconferência. No caso previsto no artigo 1º, inciso 1, da Lei 8.137, conforme é possível se depender dos documentos de folhas 15 a 29 dos presentes autos. Desta feita, este parquê providenciou cópia dos presentes autos e determinou a autuação de procedimento administrativo no âmbito da PR Amazonas, para embasar eventual ação de improbidade administrativa a ser proposta. Diante ao exposto, promove o Ministério Público Federal pela declinação de competência em favor do excelso Supremo Tribunal Federal com fundamento no artigo 102, 1B da Constituição de 88 para apuração
do possível ilícito penal imputado ao referido deputado federal, preceituado no artigo 10.1 da Lei 8.137. É a promoção. Fecho aspas. Digo eu. Os autos foram, então, novamente devolvidos a esta Corte, desta feita para apuração de possível crime previsto no artigo 1º da Lei 8.137 de 1990, mesmo não tendo o ministro relator vislumbrado a prática de crime. E ainda, mesmo não tendo o acusado jamais sido notificado pela Receita Federal sobre qualquer procedimento relativo ao cometimento do delito tributário, caso em que haveria representação fiscal para fins penais, após o encerramento do procedimento administrativo fiscal, que, repita-se, não consta do processo. Após o término das investigações, o Procurador-Geral da República denunciou o deputado federal Silas Câmara pela prática do delito de peculato e requeriu, ao final, a sua condenação nas penas do aludido crime, na forma continuada, após mais de 20 anos do cometimento dos supostos delitos. Este Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento no julgamento do agravo regimental no habeas corpus 184.648, Santa Catarina, relator, ministro Gilmar Mendes, no sentido de que a competência para a ação penal inclui a competência para o inquérito, de tal sorte que, na esteira do voto condutor do acórdão proferido no referido habeas corpus, abro aspas, a ciência e a supervisão do tribunal são imprescindíveis para que a investigação não seja contaminada por vício de nulidade absoluta, artigo 5º, inciso 56 da Constituição, ainda que não haja, no transcorrer do inquérito, requerimento para medida sujeita à cláusula de reserva de jurisdição. Colaciono a emenda do referido precedente julgado pela segunda turma desta Corte. Agravo regimental em habeas corpus, direito penal e processual penal, investigação contra prefeito, corrupção passiva. Foro por prerrogativa não exige autorização do tribunal de origem para a abertura do inquérito policial. Entretanto, a ciência e a supervisão do tribunal são imprescindíveis para que a investigação não seja contaminada por vício de nulidade absoluta, violação do princípio do juiz natural, precedentes, trancamento da ação penal, inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, agravo regimental desprovido. Agravo regimental no habeas corpus 184.648, Santa Catarina, relator ministro Gilmar Mendes, segunda turma, julgado na unanimidade, publicado no Diário da Justiça Eletrônica de 20 de setembro de 2021. Nesse sentido, também foi a orientação adotada por esta Suprema Corte na ação penal 912 Paraíba, relator o ministro Luiz Fux, em que se consignou expressamente tratar-se de inquérito instaurado contra prefeito, hipótese distinta da presente, que versa sobre investigação envolvendo crime praticado por deputado federal, caso em que a instauração do inquérito deve ser determinada pelo relator do feito nesta Corte. Artigo 21, inciso 15 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Confira-se o excerto da fundamentação apresentada no voto condutor da aludida ação penal 912 Paraíba. Item 21. Compreendo que o fato do inquérito ter sido instaurado contra o acusado veneziano enquanto prefeito, diretamente pela autoridade policial, não é causa de nulidade. A meu modo de ver, o ato de instauração de inquérito contra prefeitos municipais independe de autorização do tribunal competente para o processo e julgamento do detentor da prerrogativa de foro. Reputo importante o registro porque, diferentemente das autoridades sujeitas ao regime de prerrogativa de foro nesta Suprema Corte, onde há norma regimental expressa a condicionar a instauração do inquérito à determinação, autorização do ministro relator, artigo 21, inciso 15 do Regimento Interno, não existe disciplina normativa equivalente com relação aos prefeitos, artigo 29, inciso 10 da Constituição, que se sujeitam, quanto à instauração do inquérito, às normas comuns do CPP. De fato, o artigo 21, inciso 15 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, incluído pela Emenda Regimental 44 de 2011, atribui ao relator determinar a instauração de inquérito a pedido de Procurador-Geral da República, da autoridade policial ou do ofendido, nos casos das autoridades com prerrogativa de foro nesta Suprema Corte. Já quanto aos prefeitos, a norma do artigo 29 e 10 da Constituição garante apenas o julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça e nada dispõe a respeito de autorização/determinação judicial para o início das investigações. Submetem-se os prefeitos municipais desse modo, quanto à instauração do inquérito, às normas ordinárias do CPP, aplicável à generalidade dos cidadãos, as quais exigem autorização jurisdicional para a mera abertura de investigações preliminares. As normas pertinentes à prerrogativa de foro, especialmente aquelas que interferem na embrionária etapa das investigações preliminares, em que protagonizam a polícia e o Ministério Público, por serem exceções ao regime republicano, devem ser interpretadas com comedimento. Essa é a linha de compreensão que vem adotando nessa Suprema Corte, particularmente quanto à questão de autorização judicial à instauração do inquérito. Já tive a oportunidade de expô-la em opter dicto no voto
vista que proferi no inquérito 3847, agravo regimental, ao relator ministro Dias Toffoli, primeira turma, Diário da Justiça, de 8 de junho de 2015. Volto eu. Portanto, nos crimes de competência deste Supremo Tribunal Federal, constitui atribuição do relator, a teor do artigo 21, inciso 15 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determinar a instauração de inquérito, a pedido do Procurador-Geral da República, da autoridade policial ou do ofendido, bem como seu arquivamento, quando requerir o Procurador-Geral da República ou quando verificar a ocorrência de uma das hipóteses previstas nas alíneas A e E do referido inciso. No presente caso, porém, o inquérito que resultou nas diligências probatórias realizadas e na deflagração da presente ação penal foi instaurado mediante portaria da autoridade policial, objetivando apurar atos de improbidade praticados em tese pelo acusado, mesmo tendo sido identificada ab início pela autoridade policial a atuação de parlamentar federal. E mesmo tendo a portaria de instauração consignada expressamente tratasse de atos praticados pelo deputado federal Silas Câmara, que, abro aspas, teria nomeado funcionários para trabalhar em seu gabinete e exigido para si parte significativa da remuneração percebida por esses servidores, fecho aspas. Em consequência da instauração do inquérito perante a autoridade manifestamente incompetente, no que concerne a investigação e apuração do crime de peculato imputado ao acusado, sem que tivesse sido observada a regra do artigo 21, inciso 15 do Regimento Interno desta Suprema Corte, foram realizadas inúmeras diligências probatórias na fase inquisitorial, tais como a tomada de depoimentos, juntadas de extratos bancários dos servidores, contra-cheques, notícias de jornal, dentre outros, sem a Na pautação penal 864. Embora o vício acima apontado não... Os ministros julgam ação contra o deputado Silas Câmara por suposto desvio de recurso público destinados à contratação de assessoria parlamentar. Quem vota é o excelentíssimo ministro Nunes Marques, de forma remota. Imprescindíveis para a investigação instaurada em primeiro grau não fosse contaminada por vício de nulidade absoluta, a teor da orientação firmada no agravo regimental no HC, número 184.684, Santa Catarina, e relatoria do ministro Gilmar Mendes, e na ação penal 912, Paraíba, de relatoria do ministro Luiz Fux. Ante o exposto, declaro, com fundamento no artigo 21, inciso 15, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a nulidade das provas produzidas no inquérito instaurado por força da portaria datada de 19 de julho de 2001, sem a indispensável autorização e supervisão judicial desta Corte, para a finalidade de conferir suporte probatório para instruir a presente ação penal, vício que conduz, em consequência, ao reconhecimento, na atual fase processual, da improcedência de plano da pretensão punitiva, com fundamento no artigo 386(2) do Código de Processo Penal. Quanto à ausência de exame de corpo de delito, sustenta o acusado a nulidade do feito por falta de realização de exame pericial nos documentos bancários juntados aos autos. A preliminar, no entanto, não merece acolhida. Dispõe o Código de Processo Penal o quê? Artigo 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo suprimi-lo a confissão do acusado. Comentando o artigo 158 do CPP, leciona Guilherme de Souza Nutti que preocupa-se a lei com os crimes que deixam rastros passíveis de constatação e registro, obrigando-se, no campo das provas, à realização do exame de corpo de delito. Trata-se de uma prova imposta por lei, prova tarifada, de modo que não obedece à regra da ampla liberdade na produção de provas do processo criminal. Assim, não se realizando o exame determinado, pode ocorrer nulidade nos termos do disposto no artigo 564.3b do Código de Processo Penal. O artigo 564.3b do mesmo Código de Processo Penal traz, artigo 654, a nulidade ocorrerá nos seguintes casos: 3, por falta das fórmulas ou dos termos seguintes, e a linha B, o exame do corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvados o disposto no artigo 67. A ausência do exame de corpo de delito em crimes que deixam vestígios é causa de nulidade absoluta, não podendo ser suprida pela confissão do acusado. No presente caso, porém, imputou-se ao acusado a conduta de demandar parte ou a totalidade dos salários de funcionários públicos e de utilizá-los em funções estranhas às de secretariado particular, não se impondo em delitos dessa natureza como pressuposto necessário à demonstração da materialidade do crime a realização da prova pericial. Embora a realização de perícia judicial sob o crivo do contraditório fosse útil
para verificação de toda a documentação bancária acostada aos autos e dos relatórios de análise dessa documentação produzidos unilateralmente pela acusação, a ausência de prova técnica na espécie não possui aptidão para caracterizar a nulidade processual. Diante disso, acompanho o eminente relator no ponto para rejeitar a preliminar. Quanto ao mérito. No mérito, sustenta o acusado a ausência de provas produzidas em juízo que corroborem a acusação, a tipicidade da conduta a ele imputada e a inexistência de prova de fato. Sustenta o Ministério Público que Silas Câmara, deputado federal, teria exigido a devolução em proveito próprio de parte ou da totalidade da remuneração paga a servidores nomeados para o seu gabinete, bem como teria nomeado como servidores públicos empregados particulares que continuaram a prestar de serviços domésticos. O peculato se encontra previsto no artigo 312 caput e parágrafo 1º do Código Penal nos seguintes termos: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena: reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraída em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Verifica-se da peça de acusação que a investigação teve início com a notícia de crime apresentada pelo então deputado estadual Eliude Bacelar de Oliveira. No entanto, o próprio parlamentar estadual reconheceu em juízo que seu maior erro foi não ter apurado o que de fato ocorrera antes de apresentar a notícia-crime, que resultou na instauração do inquérito. Reconheceu também ter faltado com a verdade ao dizer, abro aspas, e eu tive problemas com os outros também que foram arrolados na época, porque eu não falei a verdade e aquela coisa toda, entendeu? E afirmou, eu acho que foi o meu maior erro, sabe? Porque eu não apurei. Eu peguei aquele envelope, vi os nomes e peguei aquilo como verdade e fiz essa peça, entendeu? Disse ainda, folhas 3.094, que era um político polêmico e que gostava de polemizar mesmo e de ver o circo pegar fogo. Folha 3102. Raimundo da Silva Gomes, secretário parlamentar do acusado, afirmou perante a autoridade policial que durante o período em que exerceu a função de secretário parlamentar do deputado Silas Câmara, foi constante a exigência de que os demais secretários parlamentares entregassem parte ou até mesmo a totalidade de sua remuneração, que recolheu o dinheiro de Marcelo Amorim, José Francisco, Vladimir, Sérgio Câmara e Maria Goretti, sempre por ordem do deputado Silas Câmara, a fim de pagar as contas pessoais do gabinete do próprio deputado, tais como cartões de crédito, sendo que eventuais saldos eram depositados na conta corrente do parlamentar, que efetuava o recolhimento dos valores junto aos demais secretários, sendo que os valores eram sacados pelos próprios secretários parlamentares imediatamente após o depósito feito pela Câmara Federal. Folhas 290 a 291. Da mesma forma, Auriberto Guedes Lima, interrogado perante a autoridade policial, disse que presenciou quando Silas Câmara determinava que seus secretários particulares entregassem parcelas de suas remunerações para Raimundo, também conhecido por Almeida, que o dinheiro era usado para pagamento de despesas por ordem de Silas Câmara e que Silas Câmara nunca fez questão de esconder que recebia valores dos seus secretários. Folha 294. No entanto, Raimundo da Silva Gomes, cujo depoimento foi utilizado como um dos elementos de convicção pelo eminente relator para fundamentar a condenação, não foi ouvido em juízo, a fim de que pudesse confirmar as declarações prestadas na fase inquisitorial. E Auriberto Guedes Lima se retratou no depoimento prestado perante a autoridade policial, afirmando nunca ter presenciado o deputado Silas Câmara determinar que os secretários parlamentares entregassem parte da remuneração ao senhor Raimundo, conhecido por Almeida, folha 3078. Declarou, quando indagado novamente sobre esse fato, não, eu nunca presenciei, até porque eu não tinha envolvimento com folha de pagamento, essas coisas eu não tinha. E negou ainda ter ouvido ou visto qualquer conversa nesse sentido. Folhas 3.079 e 3.084. Sérgio Câmara Lima afirmou, por sua vez, que em nenhum momento ouviu falar do deputado Silas Câmara exigindo parcelas de remuneração dos seus auxiliares. Folha 3.041, depoimento às folhas 3.036 a 3.054. Declarou que sua remuneração correspondia a R$ 1.500, que contraiu um empréstimo particular com o deputado no valor de R$ 15 mil para a compra de um veículo, mas não teve como pagar esse montante. Folha 3.045. Asseverou ainda que Raimundo Gomes, conhecido como Almeida, nunca recolheu dinheiro do depoente para repassar ao acusado.
indagado novamente sobre esse fato, disse que isso nunca aconteceu. Folhas 3.048 e 3.049. José de Oliveira Dantas declarou não sabe dizer se Raimundo, conhecido como Almeida, chegou a pedir dinheiro de outros funcionários do gabinete do acusado, além de negar que funcionários tivessem feito depósitos a esse título na conta de Raimundo. Folha 3.066 e 3.067. Marcelo Amorim dos Santos firmou declaração acostada à Folha 2.654, na qual consigna que exerceu a função de secretário parlamentar da Câmara dos Deputados e jamais retirou qualquer quantia de sua remuneração para depósito em favor do deputado federal Silas Câmara. Esclareceu ainda na mesma declaração que o depósito no valor de R$ 3.000, feito em 21 de novembro de 2000, corresponde ao pagamento de um empréstimo pessoal que lhe foi realizado pelo referido parlamentar. Em juízo, Marcelo Amorim afirmou desconhecer suposto esquema de repasse de parte da remuneração dos servidores do acusado Silas Câmara. Asseverou que, na minha opinião, isso nunca existiu, até porque, se for averiguar, os nossos salários eram muito baixos e ainda ter que dividir. Folha 3.113. Com relação ao repasse de R$ 3.000 realizado em favor do acusado, declarou que bateu um carro do parlamentar e fez um acordo com ele, comprometendo-se a pagar essa importância a título de reparação de parte do dano. Folha 3.015. Declarou ainda que fazia pedido de empréstimo ao acusado e que este sempre ajudava o declarante nos momentos em que pedia auxílio. Vejamos, abro aspas. Eu, particularmente, sempre fazia pedido de empréstimo dele. Nós estávamos, naquela época, todo mundo assim, começando e tal. Então, o salário era muito baixo. Eu tinha vindo para Manaus. Eu, particularmente, sempre pedia dele. E eu morava alugado na época, essas coisas e tudo. Tinha pensão, estava sempre complicado com essas coisas. Ele sempre me ajudava num momento ou outro. Quando eu pedia para ele, ele me ajudava. Às vezes, partes eu devolvia. Às vezes, não conseguia devolver e tal. Fecho aspas. Folha 3.115. Maria Gorete Aguiar Gomes asseverou não ter conhecimento da existência de esquema de repasse de parte dos vencimentos dos secretários parlamentares ao acusado Silas Câmara, 3.128, bem como negou que Raimundo da Silva Gomes tivesse solicitado o pagamento de parte do salário da depoente com o intuito de repassar, folha 3.131. Mauro Sérgio de Almeida Fatureto, na mesma linha, declarou não ter ouvido falar de esquema de repasse de parte dos vencimentos dos funcionários parlamentares para o deputado Silas Câmara, seja em Manaus, seja em Brasília. Folha 3.147. As testemunhas ouvidas em juízo de forma uníssona negaram, portanto, a existência de um esquema de desvio de verba pública caracterizado pela devolução ao acusado Silas Câmara da remuneração total ou parcial dos servidores nomeados para o desempenho de suas funções no gabinete do parlamentar. O relatório de análise das movimentações bancárias dos servidores e do deputado Silas Câmara no período de janeiro de 1999 a maio de 2001, relatório de análise número 43 de 2008, PGR, produzido unilateralmente pelo Ministério Público na fase inquisitorial, aponta aqui, abro aspas, após minuciosa análise dos documentos e mídias carreados ao presente inquérito, demonstrou-se ao longo deste relatório que ao menos 17 secretários parlamentares do deputado federal Silas Câmara valeram-se do mesmo modus operandi de se retirar quase a totalidade da remuneração recebida pela Câmara dos Deputados no dia seguinte ou nos dias subsequentes ao crédito da remuneração, sendo eles 1. Raimundo da Silva Gomes, José Francisco Pereira Filho, Marcelo Amorim dos Santos, Maria Gorete Aguiar Gomes, Sérgio Câmara Lima, Fábio Pereira da Silva, Jô Carneiro de Rocha Menezes, Carla Beatriz Félix Ferreira, Mauro Sérgio de Almeida Fatureto, Maria Lúcia Almeida Fatureto, Fabiola Lobato Vieira, Roberto Souza da Silva, Vera Helena Almeida Fatureto, Wagner de Wilton Morgado Júnior, Emiliana Carneiro da Rocha Menezes, Isângela Marques de Matos e Kelly Albuquerque da Silva. Conclui-se, pois, continua o MP, que além da identificação desse modus operandi utilizado pelos secretários parlamentares, restou demonstrado que o deputado federal Silas Câmara recebeu dinheiro em sua conta corrente, transferidos diretamente por alguns desses secretários e também diversos depósitos suspeitos, seja em relação da quantidade, por exemplo, 10 depósitos de R$ 1.000 no mesmo dia, seja pela coincidência de datas entre os saques feitos por seus secretários e os depósitos em sua conta. Fecho aspas. Os depósitos bancários em que os depositantes foram identificados, dentre os 35 secretários parlamentares lotados no gabinete e no escritório de representação do acusado, foram os seguintes. 1. Mauro Sérgio de Almeida Fatureto, depósito via transferência bancária realizada em 4 de fevereiro de 2000, no valor de R$ 500 na conta de Silas Câmara, folha 2.383. Segundo, Silas Câmara, depósito realizado em 29 de março de 2000,
no valor de R$ 3.000 na conta de Vera Helena Almeida Fatureto, folha 2.390. Marcelo Amorim, depósito via transferência bancária, em 22 de novembro de 2000, no valor de R$ 3.000 na conta de Silas Câmara, folha 2.372. José Francisco P. Filho, depósito via transferência bancária, em 22 de 11 de 2000, no valor de R$ 1.000, e depósito em 22 de março de 2001, no valor de R$ 1.600, ambos na conta de Silas Câmara, folhas 2.367 e 2.396. Raimundo S. Gomes, depósito em 17 de janeiro de 2001, no valor de R$ 1.000, na conta de Silas Câmara, folha 2.396. Sérgio Câmara Lima, depósito em 22 de março de 2001, no valor de R$ 11.000, na conta de Silas Câmara e nada mais. Como se vê, os depósitos apontados no relatório de análise produzido pelo Ministério Público para subsidiar a denúncia foram pontuais, isto é, realizados em datas isoladas e esparsas, não possuindo aptidão para demonstrar o suposto esquema em que os servidores teriam, ao longo de seus vínculos funcionais, repassado ao acusado, com regularidade, parte de suas remunerações, conforme sustentou a acusação. Quanto aos demais depósitos sem identificação, realizados na conta do acusado, não houve a produção de qualquer prova em juízo que corroborasse a tese sustentada pelo Ministério Público de que teria havido o repasse da integralidade ou de parte das remunerações dos funcionários ao parlamentar acusado. Em juízo, o acusado afirma que o único contraindício apontado pela Procuradoria-Geral da República à barreira de negativa dos próprios assessores parlamentares foi análise de movimentação financeira obtida a partir de afastamento de sigilos bancários, que apontaria o costume dos servidores de sacarem a quase totalidade de seus vencimentos em datas próximas ao crédito nas respectivas contas correntes. Essa realidade foi confirmada pelos depoimentos prestados por Sérgio Câmara Lima, folha 3.049, Maria Gorete Aguiar Gomes, folha 3.128, e Mauro Sérgio de Almeida Fatureto, folha 3.151, os quais demonstraram que o saque da integralidade da remuneração nas contas dos servidores era uma prática comum. Maria Gorete Aguiar Gomes asseverou que realizava o saque em dinheiro de sua remuneração porque tinha que mandar dinheiro para sua mãe e para o seu filho, folha 3.128. E conforme depoimento prestado por Mauro Sérgio de Almeida Fatureto, abro aspas, como o salário não era muito alto, muitas das vezes as pessoas comentavam que, quando recebia o pagamento, já estava tudo comprometido, fecho aspas, folha 3.151. Sobre os depósitos identificados, os servidores justificaram os pagamentos realizados. José Francisco Ferreira Filho afirmou que o acusado emprestava dinheiro para a gente, então a gente depois tinha que devolver para ele. Folha 3.152, 3.162. Marcelo Amorim dos Santos declarou: eu particularmente sempre fazia empréstimo dele. Nós estávamos, naquela época, todo mundo assim começando e tal. Então o salário era muito baixo. Eu tinha vindo para Manaus. Ele sempre me ajudava num momento ou outro, quando eu pedia dele, ele me ajudava. Folha 3.112, 3.122. Quanto ao depósito no valor de R$ 3.000, declarou que foi para comprar uma peça de motor Chevrolet em Brasília, pois, abro aspas, eu tinha batido esse carro e fiz um acordo com ele, fecho aspas. Mauro Sérgio Almeida Fatureto afirmou que foi um empréstimo que eu fiz para cobrir parte de despesas que ele precisava fazer, empréstimo meu, direto com ele. Folha 3.144, 3.150. Sérgio Câmara, primo do acusado, informou que o depósito de 11.000, feito em 21 de março de 2001, foi para quitação de empréstimo junto ao deputado no valor de R$ 15.000 para a compra de um automóvel. E, finalmente, José Francisco Pereira Filho afirmou em juízo que os depósitos de R$ 1.600 e R$ 1.000 se referiam a empréstimo pessoal do deputado. Ele emprestou esse dinheiro para mim e eu apenas devolvi o dinheiro que ele tinha me emprestado numa época em que eu fiquei aperreado. Folha 3.157. O Ministério Público Federal aponta ainda, no aludido relatório de análise, a existência de coincidências pontuais entre datas de depósitos em dinheiro e saques na conta do acusado, sem que houvesse, porém, correspondência de valores ou a demonstração de alguma habitualidade. Tais coincidências pontuais, objeto de especulação pelo Ministério Público, não possuem, porém, consistência nem aptidão para demonstrar o sustentado esquema em que o acusado teria exigido a devolução em proveito próprio de parcela ou da totalidade das remunerações pagas a servidores nomeados para seu gabinete. Justificou ainda o acusado o recebimento de recursos em sua conta corrente, asseverando possuir imóvel que estava alugado, à época, para Raimundo Nonato Marriro de Oliveira, no valor de R$ 3.500, no período de fevereiro de 1999 a dezembro de 2001,
residência de alto padrão em Manaus, possuindo piscina e diversos pavimentos. De fato, consta dos autos a declaração firmada por Joaquim Caetano Fernandes, corretor de imóvel em Manaus, na qual consigna ser o responsável pela alocação do aludido imóvel para o senhor Raimundo Nonato Marreiros de Oliveira, no período de fevereiro de 99 a dezembro de 2001, tendo recebido os aluguéis acertados no valor de R$ 3.500 e entregue os montantes em espécie à senhora Antônia Lucileia de Cruz Ramos Câmara, esposa do acusado. Certo é que, mesmo a existência de dúvida razoável quanto à origem dos depósitos realizados na conta do parlamentar acusado, não permite concluir, com a segurança exigível para a formação de um juízo condenatório, que tais depósitos correspondam a repasses da integralidade ou de parte das remunerações dos servidores no âmbito do suposto esquema de desvio de recursos sustentado pelo Ministério Público. Verifica-se, em suma, da análise dos autos da presente ação criminal, que não houve a confirmação em juízo sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos depoimentos e dos demais elementos de prova colhidos na fase inquisitorial, incluído o acima mencionado relatório de análise produzido unilateralmente pelo Ministério Público antes da denúncia, o que impede a formação de um juízo condenatório a teor do que dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente desta Corte. Penal e processo penal, impossibilidade de condenação fundada somente em elementos informativos obtidos na fase de inquérito policial, não corroborados em juízo. Observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, ação penal improcedente. A presunção de inocência exige, para ser afastado, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para atribuição definitiva ao réu de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova. Inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento seguro obtido na fase inquisitorial e apto a afastar a dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu. Ação penal julgada improcedente. Ação penal 883, ministro Alexandre de Moraes, primeira turma, julgada em 20 de março de 2018. Impende salientar, ademais, que a ação de improbidade administrativa ajuizada contra o acusado foi julgada improcedente pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, apelação civil número 232.00.0041453 Amazonas, tendo a turma julgadora concluído que os mesmos fatos atribuídos ao acusado Silas Câmara não caracterizam nem mesmo improbidade administrativa nos moldes descritos no artigo 9º, inciso 1 e 10 da Lei 8.429 de 92. Confira-se, a propósito, o excerto da emenda do julgado. Os assessores do deputado, no seu gabinete em Brasília e na sua base eleitoral, foram nomeados legalmente para o efetivo exercício das respectivas funções. Não há indicação em contrário ou sequer alegação nesse sentido, ou de que não passassem de títeres ou laranjas do deputado, admitidos apenas para a finalidade de desviar verbas públicas em proveito do próprio parlamentar. Suas remunerações constituem estipêndios legítimos, não se podendo falar em uso indevido dos recursos públicos no pagamento dos seus salários. Os respectivos vencimentos, uma vez creditados em suas contas bancárias, constituem recursos privados à livre disposição dos seus titulares. O eventual retorno de valores à conta de valores do parlamentar, imediata ou posteriormente, e a qualquer título, esse é o eixo da imputação da petição inicial, não tem natureza nem aproximação com desvio ou apropriação indevida de recursos públicos, não cabendo falar em probidade administrativa pelas matrizes técnicas do artigo 9º, inciso 1 e 10 da Lei 8.429 de 92. O bem jurídico tutelado pela Lei de Improbidade Administrativa é o patrimônio público, não se aplicando à sua regência quando a ofensa se dá em relação a bens particulares. STJ, recurso especial 1.558.038, Pernambuco, relator do ministro Napoleão Nunes Maia, primeira turma, julgada em 27 de outubro de 2015. Volto eu. No caso vertente, os secretários parlamentares referidos na denúncia foram regularmente nomeados pela Câmara dos Deputados, ato da mesa número 72 de 1997, e exerciam suas atribuições, inexistindo qualquer comprovação nestes autos de que se tratavam de servidores nomeados ab início para o fim de se realizar o desvio de recursos públicos, ou seja, servidores fantasmas. Os depoimentos dos secretários parlamentares escolhidos em juízo
demonstram que eles exerciam as funções inerentes a seus cargos, sendo legítimos os estipêndios recebidos e devidos pela administração, o que afasta na espécie ocorrência de dano ou lesão ao patrimônio público. Quanto ao alegado acúmulo indevido de cargos por José Francisco Pereira Filho e Marcelo Amorim, o acusado disse que os servidores, abro aspas, já tinham sido exonerados de lá, da Assembleia. Na verdade, o que eles me explicaram foi que eles tinham pedido exoneração e administrativamente parece que demorou um pouco lá para processar. Fecho aspas. A explicação dada pelo acusado se harmoniza com os depoimentos prestados pelos funcionários. Marcelo Amorim dos Santos disse que no ano de 2000 trabalhou na liderança do partido, do PTB, mas quando foi trabalhar para o deputado Silas, já não tinha vínculo diretamente com eles. Folha 3.112 a 3.122. José Francisco Ferreira Filho esclareceu que a gente, na liderança do partido, na Assembleia, não sabia que não era permitido ter 2 cargos. A partir do momento que a gente ficou sabendo que não era lícito, ou seja, que não era normal, não poderia acumular 2 cargos, aí a própria liderança fez a exoneração do cargo da Assembleia Legislativa. Folhas 3.152 a 3.162. Além disso, os secretários parlamentares prestaram serviços no escritório de representação política do acusado em Manaus. Ministros julgam ação contra o deputado Silas Câmara por suposto desvio de recursos públicos destinados à contratação de assessoria parlamentar. Ação penal 864, Ministério Público contra Silas Câmara. Ilícito administrativo, não caracterizando o delito imputado ao acusado, uma vez que os referidos assessores desempenharam suas funções do gabinete e não foram nomeados para a finalidade de desvio de verba pública em proveito do parlamentar. Leciona Nelson Hungria que o peculato é o crime do funcionário público que arbitrariamente faz sua ou desvia em proveito próprio ou alheio a coisa móvel que possui em razão do cargo, seja ela pertencente ao Estado ou apenas se ache sob sua guarda ou vigilância. Tal como a apropriação indébita, o peculato pressupõe no agente a preexistência da legítima posse precária ou em confiança da res mobilis, de que se apropria ou desvia do fim a que era destinada. Comentários ao Código de Processo Penal, volume 9, Forense, página 334. Ainda, segundo o autor, o peculato consuma-se com a efetividade concreta da apropriação ou desvio da res mobilis. Página 343, sendo absolutamente indispensável à sua configuração o advento de concreto dano patrimonial. No mesmo sentido, salienta Luiz Regis Prado que, no caso de peculato desvio, a consumação se concretiza quando o agente, traindo a confiança que lhe fora depositada, dá à coisa destinação diversa daquela determinada pela administração pública, no intuito de beneficiar a si próprio ou a terceiro. Curso de Direito Penal Brasileiro, parte geral especial, 18ª edição forense, 2020, página 1128. Em recente julgado nesta Corte, ação penal 528 DF, a segunda turma absolveu o acusado por falta de provas nos seguintes termos: penal, processual penal, ação penal, peculato desvio, deputado federal incorreu sem prerrogativa de foro. Desvio em proveito próprio dos recursos públicos destinados à contratação dos assessores parlamentares. Acervo probatório insuficiente. Ônus da prova, incumbência do Ministério Público Federal, ausência de corroboração, modalidade subsidiária de peculato desvio, erário público utilizado para pagamento de empregados particulares contratados formalmente como secretários parlamentares, precedente inquérito 1926, inquérito 3776, lastro probatório insuficiente, atividade de secretário parlamentar na ambiência do direito penal assentada na AP 504-DF, presunção de inocência e absolvição. A denúncia descreve esquema de desvio em proveito próprio de recursos públicos da Câmara dos Deputados destinados à contratação de assessores parlamentares. A ausência de inequívoca comprovação de que os assessores parlamentares efetivamente repassaram a remuneração ao deputado federal por intermédio de seu irmão. As provas orais escolhidas nos autos que se mostram insubsistentes para caracterizar o cometimento dos crimes noticiados na incoativa, sobretudo quanto cotejadas com laudo pericial e documentos requisitados. Lastro probatório insuficiente para demonstrar que os secretários parlamentares foram contratados apenas formalmente para que recebessem os salários por meio da Câmara dos Deputados, quando, na realidade, desempenhavam exclusiva atividade privada para parlamentar com auxílio do irmão. Princípio do indúbio pro réu, tendo em conta que a prova contida nos autos é totalmente insegura, o que impõe a absolvição com fulcro no artigo 386.7 do Código de Processo Penal. Ação Penal 528, relator ministro Edson Fachin, segunda turma, publicado no Diário de Justiça Eletrônica, de 1º de fevereiro de 2019. Em suma, no presente caso concreto,
os elementos de prova produzidos ao longo da instrução não confirmaram aqueles apresentados na fase inquisitorial, revelando-se insuficientes para, acima de qualquer dúvida razoável, confirmar a tese de acusação e fundamentar a condenação do réu. Ante todo o exposto, em conclusão, 1. Declaro, com fundamento no artigo 21, inciso 15 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a nulidade das provas produzidas no inquérito instaurado por força da portaria datada em 19 de julho de 2001, sem a indispensável autorização e supervisão judicial desta Corte, para a finalidade de conferir suporte probatório para instruir a presente ação penal, e julgo improcedente a pretensão punitiva com fundamento no artigo 386.2 do Código de Processo Penal. 2. Se assim não entender esta Corte, caso superada a nulidade apontada, julgo improcedente a denúncia, absolvendo o réu Silas Câmara, por insuficiência de provas seguras para uma condenação nos termos do artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. É como voto, senhora presidente. Muito obrigada, ministro Nunes Marques. A senhora me concederia, senhora presidente, por 2, 3 minutos a palavra? Pois não, ministro André. Senhora presidente, eu antecipo... Intervém o excelentíssimo ministro André Mendonça, justificativas em relação... na ponta esquerda da mesa, ao lado do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. No Ministério Público Federal, uma notícia de fato que envolvia caso análogo de práticas de rachadinha no gabinete de um senador da República. Esse caso, ele... Na pauta ação penal 864 MPF contra Silas Câmara. Firma de um termo de confidencialidade, Sua Excelência a doutora Lindora é uma das subscritoras desse termo de confidencialidade. Ministros julgam ação contra o deputado Silas Câmara por suposto desvio de recursos públicos destinado à contratação de assessoria parlamentar. Que havia sido tratado, e digo aqui, tais informações não poderão ser de nenhuma forma transmitidas a terceiros ou utilizadas de qualquer forma antes da assinatura da homologação de termo de acordo de não persecução penal. Então, a notícia que eu tenho, doutora Lindora, se não for isso, se mudou, se não foi tratado do termo de não o acordo de não persecução penal, a notícia que se tem é desse termo. Ao mesmo tempo, e aqui, por que eu faço referência a esse caso? Porque há uma analogia de temáticas ou de condutas em relação a esse senhor e ao senhor que ora está sendo acusado. O tratamento que foi dado nesse caso específico foi a possibilidade de se firmar um termo ou um acordo de não persecução penal com base no novo artigo 28A do Código de Processo Penal. A grande questão e um dos marcos definidores de justo processo é o tratamento equitativo às partes, em situações análogas. Nós temos debatido no âmbito da segunda turma a preocupação em relação a essa temática. Eu me recordo de ter apontado isso já em alguns casos, e está afetado ao plenário do Supremo Tribunal Federal o habeas corpus de número 185.913, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, que trata de temática concernente à aplicabilidade do artigo 28A aos casos em andamento. Esse caso ele chegou a ser pautado para o dia 22 de setembro desse ano, mas foi retirado de pauta e está aguardando, logicamente, a definição de uma pauta de julgamento. No âmbito desse habeas corpus, a Associação Nacional dos Advogados Criminais afirmou a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução em processos já em curso. A Defensoria Pública da União entendeu que deve ser firmada a tese no sentido de que o limite final para o oferecimento do acordo de não persecução penal deve ser o trânsito em julgado. E a própria Procuradoria-Geral da República afirmou, conforme EDOC 85, página 16, que, superados os óbices formais, a aplicação retroativa do artigo 28A do Código de Processo Penal deve necessariamente se desenrolar em momento
anterior ao trânsito de julgado. O que eu quero dizer com isso? Que, uma vez definido pelo Supremo a incidência do artigo 28A aos processos em curso e adotando a analogia que já foi feita no caso ao qual eu me referi, em tese, a Procuradoria-Geral da República poderá tratar também na mesma direção. E, nesse sentido, até uma preocupação, não só nesse caso, mas até daquilo que foi falado ontem em reunião com o presidente eleito, uma política de desencarceramento, uma redução de litigiosidade em casos penais. Eu nem vou me estender no fato de eu estudar esses acordos há mais de 10 anos e defendo a implantação dessa sistemática no direito brasileiro. Fiz isso, inclusive, nos acordos de leniência. Há 2 meses atrás, fiz um seminário tratando do acordo de não persecução penal. Então, eu peço vista dos autos, senhora presidente, até para que, no intervalo, Vossa Excelência possa, eventualmente, avaliar a condução da sequência. Por isso, meu pedido de escusas antecipado, por talvez prorrogar esses 5 minutos, mas para que se possa avaliar, até que se possa avaliar a aplicação do acordo de não persecução penal, a semelhança do que já foi feito nos acordos, na questão da lei de improbidade administrativa, às ações que estão em curso. Vossa Excelência está requerendo vista regimental. Vista regimental, senhora presidente. O eminente relator tem alguma manifestação? Porque esse processo veio, né, nós incluímos em pauta em função de não deixarmos ocorrer a prescrição sem julgamento. Né, que vai Com a palavra, a excelentíssima ministra Rosa Weber, presidente do STF. É importante, presidente. A prescrição está em vias de ocorrer. Com a palavra, o relator do feito, o ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do STF. Ou 2 de dezembro. Isso, né? isso. A pena em concreto, a proposta por mim, endossada pelo ministro Fachin, estaria prescrita a partir do dia 2 de dezembro próximo. Ministros julgam ação contra o deputado Silas Câmara por suposto desvio de recursos públicos destinado à contratação de assessoria parlamentar. A questão é que nós estamos tratando de prescrição ainda da pretensão punitiva. Nós não sabemos... Não tenho a menor dúvida, né, ministro André. E, ao mesmo tempo, o que eu coloco é, se nós formos nos basear nessa perspectiva da prescrição de eventual pena em concreto... André Mendonça, ministro do STF. Os ministros ficam numa situação de impossibilidade, eventualmente até de uma discussão. De forma alguma, ministro André, a minha pergunta se fez justamente para verificar o interesse dos demais ministros, porque esse processo já esteve no plenário virtual, para antecipação de voto, só para esse efeito. Mas eu vou suspender a sessão e nós vamos continuar deliberando depois do intervalo. Pois não, presidente, eu gostaria de fazer 3 rápidas observações, pedindo aqui, na verdade é o revisor, é o relator, que eu não vejo no momento, é o ministro André, não só a questão... Pede a palavra o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. A segunda turma e a primeira tem posições diversas em relação ao acordo de não persecução penal. Mas pouco importa isso, com todo respeito, ministro André, porque o artigo 28A é muito claro, independentemente da posição que o plenário tomar, se é até o oferecimento da denúncia ou até o trânsito em julgado. Pouco importa pelo seguinte, só cabe acordo de não persecução penal se o investigado tiver confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal. O réu aqui, em todas as etapas, ele não confessa. O réu, em todas as etapas, ele se diz inocente. Então, por que nós vamos aguardar o plenário decidir a questão de acordo de não persecução penal se o réu não confessou? Ele nem tem a possibilidade de acordo de não persecução penal. Nos autos aqui não existe a mínima possibilidade de acordo de não persecução penal, porque, repito, o artigo 28A, não sendo caso de arquivamento e tendo investigado, confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça, tal.
Ele não confessou. Mas eu preciso propor a ele a opção de confessar. Não. Essa é a discussão que nós vamos ter. Ou ele confessou ou não confessou. Se Vossa Excelência me permite, ministro Alexandre... Aqui não é o plea bargain, aqui é acordo de não persecução penal. Ele confessou primeiro, e aí o Ministério Público vai oferecer. Não é plea bargain que o Congresso expressamente afastou. Você quer, vamos diminuir a pena? Não. Aqui é confessou, depois vai se analisar. Ele não confessou, ele foi ouvido diversas vezes e jamais confessou. Então, ele mentiu todas as vezes, agora vai voltar atrás para ter um acordo de não persecução penal. Eu só gostaria de colocar essa questão, presidente, porque aqui, concretamente, nem existe a possibilidade, sem a discussão, se é até... Mas ainda que houvesse, ministro Alexandre, ainda que se admitisse a tese diversa da que Vossa Excelência corretamente sustenta... Edson Fachin, ministro do STF. No voto que preferi hoje, que essa denúncia foi recebida em 2010. Parece-me que houve tempo suficiente para essa providência. De modo que é lamentável que a Justiça assim proceda. Senhora Presidente, se me permite... Pois não, ministro André. Primeiro ponto, naquela época não havia possibilidade dessa medida processual. Segundo ponto, é a primeira vez que eu me deparo com os autos. André Mendonça, ministro do STF. Seja 20 anos tramitando esse processo. Mas não é a primeira vez que a o Ministério... estava no plenário virtual, exatamente, os votos proferidos, conhecidos, agora é um direito que se presta à vista que há que ser assegurado, obviamente. Mas, presidente, veja, além de não existir a confissão, o Ministério Público também, em momento algum, ofereceu acordo de não persecução penal, e a lei já tem quase... Alexandre de Moraes, ministro do STF. Aí eu pergunto, por que ofereceu nesse caso, ministro Alexandre? Senhor presidente, eu queria me manifestar, data vênia, em favor do pedido de vista do eminente ministro André Mendonça. Bom, primeiramente, porque o pedido de vista é um direito regimental, uma prerrogativa regimental dos ministros que têm assento nessa casa. Ricardo Lewandowski, ministro do STF. A questão suscitada pelo eminente ministro André Mendonça é, de fato, controvertida. Respeitando agora a posição do eminente ministro Alexandre de Moraes, uma das questões que nós teremos que enfrentar é exatamente esta. Como este acordo de não persecução penal foi introduzido no ordenamento legal posteriormente ao recebimento da denúncia pelo pacote anticrime, não é? Exatamente em 24 de dezembro de 2019, é de se indagar se, com a superveniência desta lei que beneficia o acusado, o denunciado, se não seria o caso de devolver os autos para o Ministério Público para ensejar a oportunidade ao denunciado que eventualmente confessasse o crime, para se beneficiar exatamente desta novidade legislativa. Essa é uma das questões que nós vamos enfrentar. Portanto, com a devida vênia, senhor presidente, eu endosso, aliás, não tenho como endossar, porque é um direito regimental, uma prerrogativa regimental, o pedido de vista do eminente ministro André Mendonça, mas eu tenho defendido, desde que entrei aqui neste Supremo Tribunal Federal há quase 16 anos, a tese, aliás, não é uma tese minha, é uma tese da doutrina, da jurisprudência, que a prescrição é um direito do réu, não é um favor, não é que a justiça faz ao réu. Ou seja, decorrido o prazo prescricional, a justiça precisa reconhecer a prescrição. E não é dado a nenhum magistrado, eventualmente, manipular a dosimetria da pena, que não creio que seja o caso, não é? Evidentemente, aqui, porque nós estamos diante de um direito do réu e nós precisamos respeitar, eventualmente, esse direito, se ele se materializar. Portanto, é assim que me pronuncio, senhor presidente, enfim, em apoio, nem precisaria dar apoio a esse pedido do eminente ministro. Senhora presidente, eu me permito rejeitar qualquer insinuação de manipulação da dosimetria. Eu já afastei isto.
Posso até ter uma visão distinta da dosimetria. Presidente. Eu vou permite, conceder a presidente, como relator? palavra a todos. O ministro Luiz Roberto requeriu a palavra, eu vou conceder a palavra à Sua Excelência e, aliás, eu facultei ao ministro Luiz Roberto o uso da palavra, eu o questionei com relação diante do pedido de vista, porque eu também, ministro Lewandowski, entendo sagrado e assegurado no regimento a qualquer dos ministros desta Corte requerer vista regimental. Por isso que se diz que a vista é regimental, porque ela é prevista no regimento como um direito de cada um integrante. E já expliquei por que eu fiz o questionamento e ia suspender a sessão, justamente porque eu pretendo antecipar o meu voto. Iria perguntar aos colegas, é um pouco longo, se também algum outro gostaria de antecipar o voto, como também aqui se faz, nessa Suprema Corte, antes de conceder a vista regimental. Essa é uma questão. Agora, sem dúvida, a matéria trazida pelo ministro André Mendonça, ela suscita, como, aliás, quase todas as questões jurídicas suscitam dúvida, né? Suscitam posições divergentes, há pluralidade de olhares e todos eles são extremamente respeitados. Ministros julgam ação contra o deputado Silas Câmara por suposto desvio de recursos públicos destinados à contratação de assessoria parlamentar. Ação penal 864. Porque uma coisa é a demora. Eu peço sempre aos relatores que, quando me encaminham os autos, estando eu na presidência e fazendo a pauta, sobre eventual risco de prescrição, porque como eu elaboro a pauta e eu tenho inúmeras ações penais para pautar, um dos critérios que eu uso é, por óbvio, a observância do prazo prescricional. Então, esse processo está tramitando aqui, o que, há 20 anos? Não. 2010, recebimento da denúncia. Sim, o recebimento da denúncia, então, desde o recebimento da denúncia, nós já temos 12 anos de tramitação. Esse é o meu cuidado. Agora, eu concedo a palavra ao eminente relator. Depois vou ouvir o ministro Alexandre de Moraes, que também já a requereu. Pois não, ministro Barroso. Presidente, ninguém discute, evidentemente, o direito de qualquer colega... Ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do STF. Estamos debatendo sobre a racionalidade do pedido. Aqui, a representante do Ministério Público, vice-procuradora-geral da República, doutora Lindora Araújo, fez uma sustentação e veemente sustentação oral da tribuna na sessão de início de julgamento, que, portanto, sem sugerir em nenhum momento a ideia de oferecer um acordo de não persecução, que, de resto, com todas as vênias, não é direito subjetivo do acusado. Portanto, nós estamos numa situação em que o quadro me parece bastante claro o que está acontecendo. Obrigada, ministro Luiz Roberto. Ministro Alexandre de Moraes. Presidente, eu concordo plenamente com o eminente ministro Ricardo Lewandowski, que não é um favor... Alexandre de Moraes, ministro do STF. A decretação de prescrição, obviamente. Mas, ao mesmo tempo, quando a Justiça percebe que a prescrição está próxima, é um dever da Justiça julgar o caso. É um direito de cada um de nós o pedido de vista, mas é importante deixar isso consignado, até porque, presidente, esse processo foi destacado em 27 de novembro de 2020, ou seja, há quase 2 anos que foi destacado, todos nós tivemos oportunidade de analisá-lo detalhadamente, e o ministro Luiz Roberto Barroso bem colocou aqui que o acordo de não persecução penal, e eu insisto, volto a dizer, não importa se é a tese que a primeira turma defende, que é até a denúncia, ou a tese que a segunda turma defende, que é até o trânsito em julgado. O acordo de não persecução penal exige, como requisito, a confissão. Não existe a confissão. E exige, mesmo que haja confissão, que o Ministério Público oferte. E o ministro Luiz Roberto Barroso bem colocou que, em momento algum, houve essa oferta ou possibilidade de oferta pelo Ministério Público. E aqui eu insisto, com todo respeito às posições diversas, mas não houve confissão. Nós vamos
dependendo da posição que o Supremo Tribunal Federal tome hoje, nós vamos para todos os processos onde não houve confissão, para que se pergunte se quer confessar ou não, apesar de reiteradamente não ter confessado. São milhares de processos em primeira instância, em segunda instância. Ministro, milhares. Por favor. No meu gabinete, eu não tenho decidido os habeas corpus. Eu fiz o levantamento, estou com 28 habeas corpus pendentes, aguardando a definição dessa matéria. André Mendonça, ministro do STF. Mas a matéria, ministro André, a matéria que está para ser decidida não é essa. A matéria que está para ser decidida houve a confissão, mas, como o processo já estava em andamento, não houve acordo de persecução penal. A matéria que está para ser decidida não houve a confissão, me permite, vamos dar uma chance agora de confessar para retroagir a lei? Não foi essa. O pedido de vista está feito, a gente vai antecipar aqui discussões que são meritórias em relação ao outro caso. Obrigada, ministro Alexandre. Ministro Fachin, alguma manifestação? Não. Ministra Carme. Presidente, eu vou aguardar o retorno, Vossa Excelência, desde o final do voto e com a manifestação do ministro André. Pensou em suspender o intervalo regulamentar e, assim que voltar, Vossa Excelência certamente vai, como já antecipou, colocar quem quer antecipar, que também, respeitando integralmente o direito de vista de todo juiz, também é o direito do juiz adiantar o seu voto, até porque a gente traz o voto, estuda o caso e, às vezes, alongadamente, independente da discussão, a gente tem que estudar de novo. Eu, por exemplo, com todo respeito e tenho certeza que com a compreensão do ministro Vistor, eu pretendo também antecipar o meu voto. Mas farei isso na ordem, porque o ministro Alexandre tem antes de mim, o ministro Fux, o ministro Toffoli, enfim, eu aguardarei rigorosamente. Obrigada ministra Carme. Está suspensa a sessão pelo prazo regimental. 30 minutos.